Glória a Deus. Eu quero, nesta noite, convidá-los para lermos a Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura responsiva no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler os versos 14 a 18 e depois o verso de número 23. Glória a Deus. Quero aproveitar esse momento para cumprimentar os nossos irmãos e amigos que, através da internet, estarão recebendo a mensagem, essa reflexão do culto desta noite. A sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de ensino, de oração e ensino da Palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler a Palavra de Deus, 1 Samuel 16, 14 a 18, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo e toda a igreja, monitorado pelo pastor Aparecido, estará lendo o versículo seguinte. Assim nós vamos ler 14 a 18 e 23. Glória a Deus. O tema, se você gosta de anotar, o tema é como ser instrumento de salvação ou de solução. Como ser instrumento de solução. E o versículo-chave dessa reflexão é o verso de número 18. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e tu acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença. E o Senhor é com ele. Verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. O nosso tema é como ser um instrumento de solução. Glória a Deus. O texto sagrado mostra, e o contexto nos revela isto, que Saul, que fora escolhido para governar o povo de Israel, infelizmente ele havia cometido alguns deslizes, e o Espírito de Deus, então, havia se afastado de Saul. Mas Saul ainda estava sentado no trono. Por que eu estou destacando isso? Porque o que vivia o povo de Israel? Vivia realmente um problema muito sério. Alguém que já estava fora do plano de Deus, já tinha sido rejeitado por Deus. O primeiro versículo do capítulo 16, esse mesmo capítulo que nós estamos lendo, nós vamos ver o Senhor Deus falando com Samuel: até quando
terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei. Então era um problema muito sério. Saul, sentado no trono, governando o povo de Israel, mas rejeitado por Deus. E nessa situação de rejeição, ele começa a viver o que nós lemos aqui no capítulo 16, verso 14, que um espírito da parte do Senhor, um espírito mau da parte do Senhor, assombrava Saul. Aleluia. Então, Saul já não tinha a presença de Deus, não tinha a aprovação de Deus, também já não tinha mais tranquilidade, sossego para administrar e nem para estar vivendo dentro da sua casa. Aleluia. E quando os homens, os criados, servos de Saul observaram isto, eles se aproximaram de Saul e disse: olha, por que o senhor não nos autoriza procurar alguém que toque a harpa? Quando esse espírito mal lhe assombrar, ele vai tocar a harpa e o espírito vai se afastar de ti. Aqui tocar a harpa, eles estavam dizendo, ele vai adorar a Deus. Aleluia. E a presença de Deus, ela afugenta o espírito maligno. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o rei achou boa essa ideia. Então ele falou, então procure alguém que faça isso. E quando eles saíram à procura, alguém veio ao rei e disse, olha, eu encontrei uma pessoa. Aleluia. É o filho de Jessé, o belemita, é o verso 18, né? E ele tem algumas características importantes. Aleluia. Primeiro, ele sabe tocar. Segundo, ele é valente. Terceiro, é animoso. Quarto, homem de guerra. Quinto, sisudo em palavras. Sexto, de gentil presença. E o Senhor é com ele. Aleluia. Então nós vamos ver nas qualidades de Davi as condições para ser solução em problemas. E nós, o que não falta na vida do ser humano, no dia a dia da vida do ser humano, e aí eu não quero nem excluir até mesmo as igrejas, o que não falta são problemas, desafios. Eu fiz um resumo aqui do que estava acontecendo com Saul, para os irmãos observarem que o desafio era muito grande. E não é qualquer pessoa que poderia ser usado para trazer uma solução para esse desafio. Glória a Deus. É bom a gente observar, eu citei aqui o verso 1 do capítulo 16, que nessa ocasião o Senhor Deus já havia falado para Samuel. Aliás, o Senhor já havia falado antes para Samuel que Saul tinha sido rejeitado quando ele ofereceu aquele sacrifício, ocupou o lugar do sacerdote. Mas aqui no capítulo 16, o Senhor Deus chama a atenção de Samuel, dizendo, até quando você vai ter dó de Saul, se eu já o rejeitei? Aleluia. Pega o seu vaso antes de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque entre os filhos deles eu já tenho escolhido um rei para o meu povo. Glória a Deus. Esse fato é antes desse texto que nós estamos lendo, antes desse acontecimento que nós estamos lendo aqui. O que eu quero destacar é que Davi, quando foi ser solução para aquele momento difícil do povo de Israel, Davi já havia sido ungido rei. Aleluia. Davi já havia sido ungido rei. Algumas
decisões, algumas atitudes, Davi poderia ter tomado quando alguém foi lhe procurar para ele vir tocar para o rei. A primeira coisa que ele podia dizer: por que eu vou lá tocar para o rei se o rei sou eu? Se eu é quem fui ungido rei, o Senhor já rejeitou a Saul, eu não vou tocar para ele não, se eu vou lá se for para sentar na cadeira dele. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas para ser solução, aleluia, precisa ser humilde. Aleluia. Para ser solução, precisa aprender a confiar e esperar no Senhor. Não pode ser precipitado. Aleluia. Aliás, a Bíblia Sagrada fala que aquele que se apressa com seus pés comete pecado. Às vezes, o simples fato de você não saber esperar a hora, o momento certo, já está pecando, já está desagradando a Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas felizmente Davi era alguém que sabia esperar no Senhor. Não só esse acontecimento aqui, mas depois daqui para frente, nós vamos ver que Saul perseguiu Davi, quis matar Davi, planejou muitas vezes em matar Davi, aleluia, mas Davi continuou esperando no Senhor, aleluia, esperando o momento de Deus na sua vida. Ele não se apressou. Davi teve por algumas vezes oportunidade de matar a Saul. E quando é que Davi teve a oportunidade de matar Saul? Quando Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Se Saul encontrasse com Davi, ele iria matá-lo. Estava com seu exército buscando Davi para matar. E naquele momento, por 2 vezes, Davi chegou perto de Saul. Aleluia. Diz o texto sagrado que uma dessas vezes, Davi cortou até um pedacinho do manto de Saul para dizer: olha, eu estive aqui ao teu lado. Aleluia. Pegou até a espada de Saul, aleluia, para dizer: olha, essa espada eu vou matar você. Mas levou a espada de Saul, mas não matou Saul. Aleluia, porque ele aprendeu a esperar no Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Para ser um instrumento de solução, aleluia, humildade, aleluia, confiança, aleluia, e aprender a esperar no Senhor, aleluia. Porque se o que Samuel fez na casa de Jessé, e nós conhecemos muito bem a história, como aconteceu. Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um rei, e Deus falou que dos filhos de Jessé eu escolhi o rei. Aleluia. Quando Samuel chega lá, encontra o filho mais velho, um homem alto, aleluia, de boa aparência, e Samuel já vai dizendo: olha, eu estou aqui diante do ungido do Senhor. O Senhor falou: não, aleluia, não é isso não, aleluia, não se apresse, Samuel, porque não é esse que eu tenho escolhido, aleluia, a minha escolha não foi pela aparência, glória ao nome do Senhor, aleluia. Aí Samuel disse: bom, não é esse, mas o Senhor falou que está aqui, mandou passaram 7 filhos, aleluia, de Jessé, e nenhum deles era, aleluia. Quando ele viu, bom, mas passaram todos, acabaram seus mancebos? Não, falta ainda o menor. Onde que ele está? Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo, porque nós não vamos nos assentar na mesa enquanto ele não chegar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E diz o texto sagrado que mandaram chamá-lo. E quando ele chegou, o Espírito de Deus falou para Samuel: é esse aí.
Aleluia. Então, quando ele chegou na entrada, já foi ungido. Samuel pegou a vasilha de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi. E Davi, então, foi ungido rei. Glória a Deus. A gente aprende mais uma outra lição importante. Aleluia. A unção, Davi recebeu ali naquele momento. Mas a posição, a cadeira de rei, não. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não recebeu a cadeira de rei, só a unção. O principal é a unção. Aleluia. As outras coisas você pode esperar porque ela vai acontecer. Ela vai ocorrer. Aleluia. O principal é ser ungido. Aleluia. Certamente quando alguém falava com Davi, o texto sagrado não diz isso, mas eu posso imaginar, quando alguém falava, mas Davi, quando você não foi ungido rei, por que você não está lá? Aleluia. Não, eu já tenho unção. O tempo é de Deus. Vou esperar o momento de Deus. Ungido eu já sou. A bênção já está nas minhas mãos. Deus já me deu. Aleluia. Agora eu vou esperar o tempo de Deus. Aleluia. No tempo de Deus, eu vou assentar no trono de Israel. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E no meio a todas essas situações, de repente alguém bate lá na casa, na porta de Jessé, aleluia, diz, olha, nós viemos aqui buscar o seu filho Davi. Certamente quem foi lá não sabia que ele tinha sido ungido rei. Aleluia, não sabia que ele tinha sido ungido rei. Mas eu vim aqui buscar porque eu sei que o Davi toca muito bem, e o rei está precisando de alguém que toque bem para ele. Glória ao nome do Senhor. Com certeza, Jessé ficou pensando, mas como que é isso? Eu não estou entendendo. Deus falou, Samuel veio aqui, disse que ele era rei, agora está chamando ele para tocar para o rei. Aleluia. Eu sempre digo que nós não devemos ter a pretensão de querer entender a Deus. Aleluia, não precisa. Quem somos nós, limitado como somos, para entender um Deus grande, infinito, como Deus que nós servimos? Aleluia. Nosso relacionamento com Deus não deve ser de entendimento, mas é de confiança, de submissão a Ele. Aleluia. Deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe trabalhar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não entenda, submeta-se a Ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Foi o que Jessé fez e Davi também fez. Pegou a sua harpa. Aleluia. Foi. Mas eles levaram para Saul quais eram as características. A gente até poderia dizer qual era o caráter do homem que iria tocar para ele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Características, caráter de uma pessoa não tem nada a ver com a posição que ele ocupa. Não tem nada a ver com a posição que ele ocupa. Tem gente que só se porta bem se ele estiver numa determinada posição. Aleluia. Ali ele se comporta bem e tal. Saiu daquela posição, é outra pessoa. Aleluia. O caráter não tem nada a ver. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Davi, rei. Aleluia. Mas no momento ele era pastor de ovelha. Aleluia. Então ele se comportava com o mesmo caráter como ele ia se comportar como rei. Aleluia. Ele não abriu mão. E por que ele foi chamado para isso? Porque ele não abriu mão, aleluia, da sua adoração a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Infelizmente tem gente que se pegar uma posiçãozinha já não tem mais tempo de adorar a Deus. Quando eu era apenas o membro da igreja, alguns usam até aquela expressão, quando eu era membro de banco. Não existe membro de banco. Aleluia. Alguém disse que membro de banco é o prego. Aleluia. Mas ele disse, quando eu era membro de banco, aí sim eu tinha que ficar buscando, orando e tal. Agora não, agora eu sou.
Não. Mantenha o seu caráter de cristão, de temor a Deus, de compromisso com Deus e com a sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então Davi, aleluia, foi escolhido porque mesmo depois de ungido rei, ele continuava com as suas experiências. Aleluia. Qual era a sua experiência? Ia lá, cuidava das ovelhas, e diz a história que quando as ovelhas estavam ali no pasto, bebendo água, ele pegava a sua flauta e começava a adorar a Deus. Aleluia, aproveitava o momento para glorificar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E certamente foi no momento desse de adoração que ele teve as suas grandes experiências, a experiência do leão, do urso, aleluia, que chegou ali para arrebatar as ovelhas, aleluia, e ele foi para o leão, abriu no meio do leão, pegou o urso, matou o urso, aleluia, porque ele era rei, mas antes de rei ele era adorador, era temente a Deus, oh, aleluia, tinha compromisso com Deus e com a sua palavra, aleluia, não ficava sonhando, eu vou sonhar, quando é que eu vou chegar no palácio, quando é que... Não, está na mão de Deus, se foi Deus que me escolheu, no tempo certo Ele vai me colocar lá, no tempo certo Ele vai me levar para lá, eu vou continuar as minhas atividades aqui, adorando ao Senhor, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E por causa disso, então eles souberam que Davi tocava bem. Aí eles foram levar o currículo de Davi ao rei. Aleluia. Ele disse, olha, nós encontramos aqui, eu tenho visto um filho de Jessé o belemita. Quem é ele? Bom, primeiro, ele sabe tocar. Aleluia. E aqui eu vou substituir essa palavra, saber tocar, aleluia, dizer que ele sabia adorar a Deus. Aleluia. O que o Senhor está precisando é de alguém que adore a Deus, alguém que traz a presença de Deus através do louvor. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas tem mais uma coisa, ele não é um covarde, ele é uma pessoa valente, aleluia. Ele está dizendo em outras palavras, olha, quando esse espírito atormentar o rei, ele não vai ficar amedrontado não, ele não vai fugir não, aleluia, ele é valente, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, é valente, também ele é animoso, é uma pessoa animada, aleluia, se o espírito demorar de sair, ele não vai parar no meio do caminho, não, ele vai continuar tocando, aleluia, porque ele é uma pessoa animada, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. E se precisar enfrentar alguma coisa, ele também não vai ficar amedrontado, porque ele é homem de guerra, aleluia, glória ao nome do Senhor. Também não vai desviar o trabalho com conversas, com pilheira, com piadinha por aí não, porque ele é um homem sisudo em palavra, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas apesar de todas essas qualidades, é uma pessoa gentil, aleluia. Ele é sisudo em palavra, mas não é mal educado, não. É uma pessoa gentil, ele vai entender o momento que o rei está passando, a necessidade do rei, aleluia. Ele é gentil em palavras, aleluia. E a principal característica, o Senhor é com ele, glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós já estamos encerrando porque as horas já se passaram, aleluia. Mas se você quer ser um instrumento de Deus para a solução de problema, aprenda com Davi, aleluia. Um homem humilde, esperava em Deus, aleluia. Era um adorador, sabia tocar, aleluia, glória ao nome do Senhor. Era adorador, era um homem de guerra, animoso e de guerra, animado e pronto para enfrentar batalha,
aleluia, sisudo em palavras, mas de gentil presença. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Tem pessoas que confundem seriedade com ser mal criado. Aleluia. Não, você pode ser sério, mas gentil de palavra. Glória ao nome do Senhor. E termina o texto dizendo, e o Senhor é com ele. Presença de Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aí o verso 23 que nós lemos. Esse moço que chegou lá com essas qualidades. Nós não lemos, mas tem um versículo que diz que quando ele chegou no palácio, ele foi colocado como pajem de arma do rei. Aleluia. E essa expressão, ou essa posição que ele alcançou ali no Palácio Real, aleluia. Se ele não fosse uma pessoa humilde, ele diria, eu não vim aqui para ser pajem de arma do rei. Olha, quando Samuel foi na minha casa, ele me ungiu como rei. Agora, ser pajem de arma para o rei, aleluia. Não, ele não questionou, não. Aleluia. Eu vou esperar o tempo de Deus. Se hoje é para ser pajem de arma, eu vou ser pajem de arma. Mas você não é rei? Eu sou rei. Mas estou esperando o tempo de Deus. Agora eu estou como pajem de arma. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E ali estava Davi. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E essa função de pajem de arma, ela revela uma outra coisa importante. É que Davi conquistou a confiança do rei. Porque o rei não ia pôr um pajem de arma dele, uma pessoa que não tivesse confiança, que não conquistasse a confiança do rei. Aleluia. E aí a gente aprende uma outra lição muito importante. A unção de Davi como rei, aleluia, glória ao nome do Senhor, não subiu na cabeça, de tal forma que ele não fosse submisso ao rei. Aleluia. Não subiu, não. Ele falou, não. Hoje, aqui, o que Deus tem para mim é outra coisa, mas hoje aqui, eu estou aqui para auxiliar o rei. Eu sou aqui para trazer solução para o rei no problema que ele está vivendo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então ele foi pajem de arma do rei. E o verso 23 diz que sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a sua harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, glória ao nome do Senhor, aleluia, e achava melhora, e o espírito mau se retirava dele. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando, o tempo já foi, mas esse texto que diz, quando o espírito, aleluia, se apoderava de Saul, Davi tomava a sua harpa. Isso nos dá a entender que esse era um fato que se repetia diversas vezes. Não era uma vez só. Aleluia. Mas Davi não se cansava. Aleluia. E aí fica só para nossa meditação. Nós não podemos nos cansar de fazer a obra de Deus, de ser instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Davi ficou um bom tempo ali no palácio, mas toda vez que precisava de Davi, Davi estava ali com a sua harpa, pegava, não se cansava, porque ele foi ali para servir. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ele foi ali para ser um instrumento de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia, para trazer solução para aquele momento difícil que o povo de Israel estava atravessando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde,
Que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. E que nós possamos aprender a ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer solução para os diversos problemas e desafios que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida. Aleluia. Mas mantenhamos o nosso caráter de cristão. Aleluia. Humildade. Aleluia. Confiança no Senhor, esperando no Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E assim nós seremos instrumento que Deus tanto deseja que sejamos aqui nesta terra, para que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Se você foi abençoado com a mensagem, com a reflexão desta noite, não se esqueça, encaminhe para os seus amigos, para que você também seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoá-los. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se você não fez ainda a sua inscrição em nossa página AD Belém Atibaia, Facebook, Instagram, YouTube, é o mesmo endereço que você pode fazer. Lá você vai encontrar muitas reflexões, mensagens, muito material para o seu crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.